Fala, galera da torcida tricolor. E aí, a sua raiva já passou? A nossa aqui ainda não, mas a gente resolveu pelo menos tratar dessa raiva fazendo um vídeo aqui para a gente conversar sobre que providências o São Paulo deveria tomar diante dos constantes erros de arbitragem contra o São Paulo. Só para lembrar aqui uma lista, nós não tivemos um pênalti marcado contra o Lisieiro contra o Santos lá na Vila. A falta ela aconteceu dentro da área, na linha, mas o juiz marcou fora e o VAR não foi chamado. Essa era uma situação para o VAR ser chamado, que é uma situação de claro e erro evidente, né? Erro claro e manifesto. A expulsão do Nestor contra a Chapecoense. No Paulistão, na estreia do Crespo contra o Botafogo, alegando um ponto cego, eles não anularam um gol do Botafogo e anularam um gol do São Paulo. E além de tudo, todo mundo lembra daquele jogo contra o Atlético Mineiro na temporada passada, em que o São Paulo pressionava muito o Atlético, abre o placar, o juiz anula, alegando impedimento, e depois eles acabam vencendo o jogo por 3-0. O São Paulo ficou desestabilizado depois daquele lance. Bom, sem mais demoras, estamos aqui com o nosso amigo Léo Aragão. Léo, diz pra gente, diante de todos esses absurdos que a gente tem visto contra o São Paulo, quais providências o clube deveria tomar? Bom, Edu, a primeira delas eu acho que é o que foi feito. Agora, a notícia de hoje à noite, foi pedido os áudios de toda a conversa entre o árbitro do campo e o árbitro de vídeo em relação ao jogo. Acho que isso aí foi uma decisão correta, mas acho que não deve parar por aí. Acho que é preciso, um clube como o São Paulo, que está sendo sistematicamente prejudicado, você citou aí vários exemplos, talvez um dos clubes mais prejudicados em série pelo árbitro de vídeo, é pedir uma padronização de critérios. Não só para quem está em campo, mas também para quem está no vídeo. O que se vê no Brasil não é o que se vê em outros lugares do mundo. Então, o São Paulo deveria, sim, pedir uma padronização de critérios e chamar ao público, chamar as falas, o presidente da comissão de arbitragem, que hoje é o Leonardo Gaciba, ex-árbitro, para explicar por que acontecem erros como esse no Brasil. Você não vê falar de erros assim, por exemplo, na Argentina, na Itália, na Alemanha, no Brasil você vê. Então acho que o São Paulo deveria, não só em relação a esse jogo, porque esse jogo é mas são vários, você vê outros já, colocar no pacote, dizendo que a falta de critério e de transparência tem prejudicado o São Paulo, não somente hoje, mas sistematicamente em vários confrontos. Ô, Léo, a impressão que passa pra gente é que o São Paulo anda meio fraco de bastidor, né? Porque acontecer erro é normal, né? A gente viu, inclusive, na Eurocopa, tem aquele lance muito comentado do Sterling, em que ele não foi pênalti, mas o juiz de campo deu o pênalti e o VAR não atrapalhou, não entrou, não interveio, porque era um lance interpretativo, ficava a decisão com o juiz. Por que acontece de sempre errarem contra o São Paulo? Você acha que está faltando esses bastidores? Eu acho que tem uma coisa aí que São Paulo peca, talvez, por um excesso eu chamo de institucionalidade da bola. Com medo de parecer que está querendo levar vantagem nas competições, São Paulo deixa de fazer cobranças mais duras e age de uma forma muito polida. Isso não é só agora, já era na gestão do Leco, com o Raí como diretor, isso continua agora. Então é algo que me parece uma opção do clube não fazer certos enfrentamentos, que deveriam ser feitos. Eu acho que o mínimo que poderia pedir aí, obrigação, seria fazer um diálogo com a CBF, uma cobrança mais dura, uma cobrança mais. Não é pedindo que roubem a nosso favor. É pedindo, por exemplo, que outros clubes já conseguiram vetar árbitros de sua escala de jogos. O Corinthians já conseguiu isso, o Palmeiras já conseguiu isso. É o mínimo que se pede. Então, se o árbitro comete um erro desse tamanho, que se recicle. Que volte para
para a escola de árbitros, que saia da escala, que deixe apitar os jogos por um tempo do campeonato, porque os erros que acontecem. E muitas vezes, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O árbitro, o auxiliar, perdão, o árbitro de vídeo que traçou a linha errada no jogo do Atlético Mineiro com o São Paulo, naquele jogo, naquele jogo da Copa do Brasil, no jogo seguinte, se eu não me engano, o jogo do Brasileirão, se eu não me engano, no jogo seguinte estava na escala do São Paulo na Copa do Brasil como quarto árbitro, algo do tipo. Quer dizer, não tem cabimento. Se o time não tem uma cobrança dura, não faz uma cobrança dura, esse tipo de coisa continua acontecendo. O retrospecto, você fala disso, o retrospecto, por exemplo, do juiz de domingo, né, o Luiz Flávio de Oliveira, irmão do PC Oliveira, que também já tem um histórico longo com São Paulo, de erros contra o São Paulo, é um juiz que não tem mais condições de apitar os nossos jogos. Léo, uma última pergunta para a gente fechar aqui. Você acha que a instituição do VAR no Brasil está diminuindo os erros de arbitragem ou eles só mudaram de lugar? Eu acho que ajudou em partes. Acho que eu acho que o índice de erros em jogos, acho até que não tem estatística, mas aqueles erros mais clamorosos, acho que até caiu um pouco. Mas o problema é que a falta de critério e de transparência faz do VAR do Brasil uma instituição intervencionista. O VAR muda resultado, o VAR muda decisões de campo. O VAR não é um árbitro que auxilia, uma imagem que auxilia apenas. O VAR no Brasil tem sido interpretativo. E intervencionista, né? Eu acho que um dos grandes problemas é que ele é intervencionista. Ele procura alguma coisa para poder ver algum erro, marcar alguma coisa. Sem dúvida. É isso. Léo, só para você concluir depois, claro. Na Premier League, eles estão discutindo essa questão, por exemplo, dos lances de impedimento muito apertados. Tiveram 20 gols que deixaram de ser marcados por conta disso. E eles estão pensando em mudar, eles vão aumentar a largura da linha e se estiver dentro de determinado... vão validar os gols. Eu tenho a impressão que o VAR está diminuindo a quantidade de gols, ele está prejudicando os atacantes. Eu acho que esse detalhe aí é importante, mas acho que o problema no Brasil, que acho que é um problema a mais em comparação com outras ligas, é que o VAR no Brasil está transformando coisas que são objetivas em passíveis de interpretação, por exemplo, impedimento. Ou é ou não é. O VAR no Brasil diz o impedimento hipotético, o impedimento interpretação. Por exemplo, o gol anulado do São Paulo no Clássico, o gol contra do Palmeiras, é um gol de interpretação, impedimento, se o Miranda participa ou não. Ou é ou não é. Miranda não participa da jogada. Quer dizer, o lance de impedimento virou interpretação de participação. Tudo errado. Né? Então, o VAR no Brasil precisa ser revisto. Da forma como está mais... Não sei se está reduzindo os erros ou não. Acho até que está reduzindo, mas está atrapalhando muito o jogo. Muito. Muito bom. Obrigado, Léo, pela participação. Você que está aí assistindo conosco, deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanhe. A gente está aqui sempre no pós-jogo com a nossa tradicional live. Tá bom? Então, obrigado, Léo, e até a próxima. Saudações tricolores e socialistas. Valeu.